Renovarem a cada manhã. Queremos te dar graças, ó Deus, porque existe também, Senhor, o momento que as misericórdias se renovam, que é quando um pecador ele se arrepende e deixa de pecar. Aquele que confessa, se arrepende e deixa, é alcançado pela misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, nesse lugar bonito, nesse lugar ao qual o Senhor nos trouxe, Senhor, para podermos passar dias glorificando o Teu nome, nos alegrando e aprendendo mais da Tua palavra. E queremos declarar, Senhor, Jesus Cristo, Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, Tu és o nosso Salvador. Aleluia. Espírito Santo, onde o Senhor está, a liberdade, a fartura de alegria, a paz, a bênção do Senhor seja sobre nós. Damos as nossas primícias para Ti mais um dia, Jesus. Declaramos, Senhor, que nós cremos que ao buscar o Teu reino, todas as coisas são acrescentadas. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Deus, suas famílias, Senhor, seus planos, seus projetos, sua área financeira, Senhor. Deus, e eu quero rogar por cada um deles, para que enquanto eles estão aqui buscando mais de Ti, o Senhor esteja cuidando de tudo que diz respeito à vida deles. Porque eles estão Te adorando, Senhor. Eles estão buscando a Tua face. Senhor, fala conosco ainda nessa manhã. Receba nosso louvor com um aroma suave, nosso Deus. Em nome... Eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 3. Então pega no celular aí, você pega o celular. Ezequiel, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui do versículo 17 ao versículo 21. Ezequiel, capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Aqui onde nós estamos, horário local daqui é 8h30 da manhã, não é isso? Estamos transmitindo agora aí ao vivo pelas nossas redes sociais. Irmãos nossos acompanhando do Brasil, do mundo afora. A palavra de Deus diz assim, gente, olha só. Ezequiel 3, do versículo 17 ao 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 21, concluindo. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Coloca a sua mão no seu coração, repete comigo, fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo, usa a tua palavra, o teu servo, eu quero aprender mais de ti. Dias felizes, a sua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode se sentar. Nós vamos hoje meditar aqui nesse texto. Esse texto foi um dos primeiros textos que eu aprendi da Bíblia. Eu, assim que me converti, Deus me deu uma fome muito grande pela palavra, né? Já falei, muitos sabem disso. Pegava 3, 4 horas direto, sem pausa, lendo a Bíblia. E esse texto foi um dos textos que mais me chamou a atenção na palavra do Senhor, que é o texto que fala sobre o atalaia de Israel. Esse texto aqui vai falar a respeito do que nós podemos observar aqui ao estudar a história do protestantismo, e nós vermos aqui como Lutero, ele teve essa ousadia, e ele sabia que ele estava cumprindo nada mais, nada menos do que Deus havia mandado ele fazer. Lutero, então, ele vai se opor a todo engano, a toda mentira, a tudo aquilo que ele está vendo que estava prejudicando as pessoas. Então Lutero falou assim, eu vou me colocar na brecha, eu vou me posicionar para que o engano que está, inclusive, na vida daqueles que eram para ensinar a verdade, não venha continuar aí a se alastrar e o nome de Deus acabe sendo blasfemado. Porque como que as pessoas vão olhar para cristãos como nós e não vão ver valores? Eu acho que isso tem que ser nítido em nós. Nós somos falhos, amém, irmãos? Nós podemos errar. Às vezes tem os temperamentos que são diferentes, né? Tem a criação que é diferente. Nós não somos perfeitos. Mas o que há de mais lindo no ser humano, que eu vejo que Deus vê, se chama humildade. Uma mensagem que eu preguei lá na Debras, em São Paulo, lá no Bispo Samuel Ferreira, alguns anos atrás, e eu estava indo para o Canadá, pregar no Canadá, passei por São Paulo, tinha conhecido o Bispo Samuel lá nos Gideões. Falei, bispo, estou indo passar por São Paulo, mas queria cultuar com o senhor. Ele disse, venha. E ali ele me chama para poder pregar, era a campanha Fatá. Pensava que no máximo ele me daria um tempo para saudação. E aí ele me fez ser o pregador da noite. E aí na campanha Fatá, Deus me deu o 2 Crônicas 7, do 13 em diante, né, que fala justamente isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz o quê? Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Gente, às vezes que nós erramos, vem as consequências sobre nós. E não tem cargo, não tem função, não tem nada que possa fazer com que Deus não assim nos corrija. Então, assim, há mais de 23 anos eu vivo o Evangelho, 20 anos de ministério pastoral agora em novembro, mas eu sei que Ele me corrige. Eu tenho certeza que Ele me corrige. Ele é meu Pai, Ele é Criador, Ele é meu pastor, mas Ele é santíssimo. E Ele tem valores contidos na palavra dEle, que Ele não quer simplesmente que eu decore versículos. Decorar versículo é muito fácil. Mas aplicar esses versículos, procurar aplicar esses versículos, esses princípios à nossa vida, é tudo. Irmãos, eu fui um menino muito mimadinho mesmo, sabe? E isso eu vou dizer para vocês. Às vezes a gente brinca, às vezes, até a questão dos nossos filhos e tal, mas todos nós precisamos rever a questão da criação dos nossos filhos. Porque se erra, a partir do momento que eles entendem o que é o certo e o que é errado, eles precisam saber que o erro tem consequência. Como o acerto também
tem consequência. E esse chamado a protestar, esse chamado a dizer, não é assim, isso está errado. Vamos corrigir, vamos mudar, isso é evangelho. Isso é a palavra do Senhor. Então, Israel, infelizmente, que era uma nação e um povo chamado, né, para que todos os outros povos olhassem para eles, tivessem o desejo de cultuar o Deus que eles serviam. Esse povo estava simplesmente murmurando, se desviando, idolatrando. E o que é que Deus faz? Ah, é meu filho, ninguém toca. Ele está erradinho, mas deixa aqui, porque ele é meu filho, ela é minha filha, está errando, mas não. Se alguém ali errar, tudo bem, pode consertar, pode chamar a atenção, mas o que é meu, não. Deus disse, é meu, eu mesmo resolvo. Eu uso a vara da Síria, eu uso Babilônia, eu uso quem eu quiser. Mas eu vou chamar a atenção daqueles que são meus. Para que eles, se eles errarem, eles consertem seus erros. Se eles caírem, eles se coloquem de pé. Se eles se desviarem, eles possam voltar para o caminho correto. Irmãos, eu sou muito grato a Deus. Há mais de 23 anos eu acordo pela manhã sem ressaca. Quem já bebeu, infelizmente, né, quando era do mundo, sabe o que eu estou dizendo? Há mais de 23 anos, graças a Deus, eu sei onde eu acordo, ao lado de quem eu acordo. Eu sei como eu dormi. Há mais de 23 anos, graças ao Senhor Jesus, eu tenho sensatez. E eu tenho visto um trabalhar de Deus na minha vida tão grande. Gente, eu vim para uma viagem como essa, como eu já falei, que assim foi realmente só o mover de Deus. E a gente vem aqui como autoridade espiritual levantada por Deus, passando por algumas lutas, porque o inimigo nos odeia, isso é fato. E a gente precisa estar muito vigilante para a gente não baixar a atmosfera espiritual da gente, para a gente não murmurar, mas para a gente estar focado em Jesus, né, para a gente poder se alegrar, para a gente poder curtir gente, curtir o ar que a gente respira, curtir o café da manhã, curtir todas as coisas. Então, assim, são lutas das mais diversas que todos nós podemos passar. Mas quando nós temos a palavra como a nossa professora, a nossa orientadora, nós não perdemos batalhas. Eu venho aqui nessa manhã, de forma resumida e breve, mas falar para vocês, não aceitem o erro na vida de vocês. Não aceitem. Não aceitem o erro na vida das pessoas que você ama. Como é que eu vou protestar? Eu vou xingar? Eu vou gritar? Eu vou ser grosso? Eu vou expor? Não. Aí é onde cai-se muitas vezes no erro. A pessoa diz assim, mas pelo menos eu fui sincera. Você foi muito sincera e muito grossa, né? Você foi muito sincero e muito estúpido, né? Então, assim, aí o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o Senhor Jesus está fazendo um convite para que as pessoas possam aprender a descansar nele, a serem felizes nele. Então, assim, meus amados irmãos, não é fácil uma pessoa chegar e dizer, ei, levantar o dedo e dizer assim, eu não concordo. Eu não concordo com a embriaguez, eu não concordo com a drogadição, eu não concordo com a prostituição, eu não concordo com a ideologia de gênero, eu não concordo com o aborto, eu não concordo. Eu não concordo porque está escrito. E você diz não simplesmente que não concorda por causa do seu achismo, mas você fala assim, está escrito na palavra de Deus, que isso daqui é abominável aos olhos do Senhor. No Antigo Testamento você vai ver homens que se deitam com animal, homem que se deita com homem. E o Senhor fala que isso é abominável aos seus olhos. Eu me lembro que como deputado já, foi uma mensagem para liberar dinheiro para o Dia do Orgulho Gay. E aí, para a passeata deles e tal. Aí eu levei várias fotos no papel e mostrei eles usando, né, fazendo coisas absurdas, que alguns de vocês acho que viram. E eu falei, vocês querem usar o dinheiro da arrecadação dos impostos do nosso povo para poder financiar isso daqui? Aí os jornalistas vieram batendo foto, tal. Aí um deputado, que hoje é o governador do estado, o cara chegou e depois na fala dele, que ele foi defender, ele disse, deputado apóstolo, dizer que sai da sua boca é imundo. Eu digo que sai da minha boca é a palavra mesmo. Se ela é imunda para você. Então, para alguns, irmãos, nós seremos perfume de morte. Para os orgulhosos, obstinados, para os maus. Não é desejo do nosso coração.
Porque sim, isso não tem nada a ver de deixar de ser misericordioso. Nós somos misericordiosos. Senhor, eu adoto o critério da misericórdia sim. Mas, até mesmo aconteceu uma situação que não era legal, que eu tive que resolver uma situação, depois eu explico para vocês, que nós temos que tomar nossas providências. Nós temos que deixar bem certo quem nós somos, como nós vivemos. E se tem uma coisa que um pai de família tem que fazer, um líder, uma líder, é defender sua casa. É defender a sua família. É defender a honra que Deus lhe deu, a dignidade que Deus lhe deu. Para que assim todos nós possamos conviver de uma forma pacífica e ordeira. Para que todos nós possamos... Como é gostoso a nossa convivência, amém, irmãos? Como é gostoso, como é suave. Como é maravilhoso nós estarmos aqui, esses dias que Deus reservou para nós. Mas por que é maravilhoso? Porque é na palavra. Porque é no Espírito. Então no Espírito há uma alegria verdadeira, uma amizade verdadeira, um carinho verdadeiro, a reciprocidade e de tudo que há de mais maravilhoso é sobre as nossas vidas. Então o chamado do Atalaia, primeiro, ele chama ímpios a se converterem. Se eles não se converterem, eles morrem. Mas o sangue deles não vai ser cobrado de nós. Quando você chama o ímpio para o arrependimento, ele entende. E ele se arrepende, ele não morre. E você também não vai ser cobrado. Mas só que o texto não fica só aqui. Aí passa para o justo. E o justo, meu filho? E o justo que fez muitas coisas boas, mas começou a errar. Ai, não, mas é porque ele já fez... Não, ninguém vive de passado. É o presente. Então, o texto vai dizer aqui que, versículo 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e o puser diante dele um tropeço, ele vai morrer. Porque não avisando tu. Olha isso daqui. Porque não avisando tu. Olha a responsabilidade que nós temos, gente. Nós não podemos ser omissos. Lutero foi omisso? Zwingli foi omisso? Calvino foi omisso? Né? Todos esses reformadores ou pré-reformadores, né? Todos esses homens, eles... Eu não preciso agradar fulano. Eu não preciso agradar ciclano. Eu quero agradar a Deus. Eu sou um atalaia dessa geração. Eu sou um sentinela dessa geração. Agora devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque por si só, a repreensão, a correção, né, como diz Hebreus 12, já parece que quem está recebendo já tem aquela condição de dizer, puxa, eu estou sendo chamado a atenção, eu estou sendo corrigido, ou estou sendo exposto, ou estou sendo humilhado, ou estou sendo mal entendido. Então, tudo isso o diabo pode tentar trabalhar. Mas quando a gente tem humildade, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. O que Adão fez? Adão encobriu, colocou a culpa em Eva, colocou a culpa em Deus. Né? O que Davi fazia? Quem errou fui eu. E quem vai pagar pelo que eu fiz de errado vai ser eu. Davi diz, quando ele levantou o censo, e ele fala, Joabe, levanta o censo, eu quero saber o número de guerreiros que nós temos. Joabe disse, não, Davi. Puxa, Davi venceu Golias, não tinha nenhum pajem de armas. Davi vencia filisteus, Deus dava uma força para ele, uma estratégia. E aí de repente o cara manda contar o número de soldados. E Deus não gostou. E Deus vai, pesa a mão sobre Israel, aí Davi diz, deixa o povo. Olha o que é ser homem de Deus, olha o que é ser uma mulher de Deus. Deixa eles. Quem errou fui eu. Ele vai comprar a Eira de Araúna, que nós sabemos que é ali onde está hoje, é o Moriá, é o Templo de Salomão, ali onde nós vamos lá no Muro das Lamentações, é ali naquela região ali, a Eira de Araúna. Ele compra, ele paga. Não, Davi, eu vou te dar. Eu não ofereceria nada a Deus que não me custasse. Eu vou repetir. Eu não ofereceria nada a Deus que não me custasse. Às vezes dói na gente. Às vezes dói na gente a gente dizer, Senhor, está aqui, eu estou entregando. Está aqui, Senhor, está no teu altar. Está aqui o meu Isaac. Está aqui, Senhor, mas eu tenho que te entregar e confiar em ti. Irmãos, esses dias agora vocês têm visto, eu sendo conduzido em cadeira de rodas, graças a Deus, de forma momentânea. Mas, puxa, não é legal quando você está vendo todo mundo andando e você sendo carregado numa cadeira de rodas. Está entendendo? Mas eu digo, Senhor, eu entrego no teu altar. Porque o que eu estou vendo aqui, o Senhor tirou esses dias para dizer assim, eu te levo nos meus braços. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu te levo nos meus braços, Luiz Henrique.
A igreja do Senhor Jesus não é mantida por você, é mantida por mim. A sua família não é guardada por você, é guardada por mim. Deixa eu dizer uma coisa, quem guarda você sou eu. Usando o sorriso de um irmão, um abraço, um carinho, um olhar afetuoso, uma palavra de esperança, uma palavra de força. E simplesmente eu me vejo sendo ensinado por Deus. Um dia Deus deu uma revelação para a Bispa Vanessa que das duas varas, né? A vara da correção e a vara da disciplina. A vara da correção, ela é distinta da vara da disciplina. Embora o efeito seja o de mudança para quem está sendo corrigido e para quem está sendo disciplinado. A correção Deus faz de forma abrupta. De uma hora para outra, meus irmãos. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Pum! É igual a ovelhinha que está indo assim para o abismo já foi umas 10 vezes. E o pastor vai lá e se agarra na perna dela, puxa, tal. Aí tem uma hora que de uma hora para outra aí o pastor vai, pum! Dá uma lapadinha na perna dela e ela vai ficar sem andar um tempinho. E ele vai começar a levar aquela ovelhinha trabalhosa nos braços dele. A ovelhinha sentindo dor da lapadinha que recebeu, quebrou algo que vai ser restaurado. A perna vai voltar a ser a mesma, mas a visão vai ser mudada. A perna da ovelha vai voltar a caminhar, mas a forma dela ver o caminho, a forma dela observar o amor pastoral vai ser diferente. Eu digo que quem trata com o profeta é Deus. Hoje estou aqui com 53 pessoas porque eu creio que Deus colocou respeito no coração de vocês para com a minha pessoa, da minha esposa. Né? E isso é uma responsabilidade muito grande. E o Senhor fez de uma proporção onde o pastor Casimiro mora em Curitiba, conhece muitos pastores. Né? Muitas vezes meu irmão chegou para mim e disse, meu irmão, você não tem noção de quantos pastores lhe admiram, né? Quantas pessoas no Brasil e no mundo têm esse carinho por você. E nós não temos mesmo. Mas é uma responsabilidade muito grande. Realmente, nós podermos ser ovelhas de sino, né? Porque a ovelhinha de sino é aquela ovelha lá que o pastor supremo, que é Deus, vê que ela sempre está seguindo ele. Aí ele vai e coloca um sininho na ovelha, porque aí para onde ela for, as outras vão atrás. Ovelha de sino. Então o pastor diz, espera aí, deixa eu ver aqui quem é que não se desvia. Tranquilamente, vai vir para onde eu for, deixa eu botar um sino nela. Aí bota o sino nela e as outras vão seguindo ela para não se desviarem. Então nós somos ovelha de sino. Nós temos um sino, onde a gente vai fazendo um barulhinho santo, para que outros venham seguindo a gente. Então, o que Lutero faz simplesmente é dizer, não, nunca foi dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra paz interior, quanto menos salvação. Mas aprendam a viver pela fé. A fé em Jesus Cristo. A fé que vai vir por ouvir essa palavra, que foi sangue derramado para que ela fosse escrita, para que ela passasse para as outras línguas e chegasse até nós. Então Lutero se posiciona, Lutero protesta. E através de um protesto dele, olha, fazendo o que era reto, fazendo o que era certo e sendo chamado de herege. Quantos irmãos nossos, fazendo o que Deus mandou e sendo queimados em fogueiras. Quantos profetas, fazendo o que Deus mandou e sendo cerrados ao meio. E nós, às vezes, reclamamos de um detalhe ou outro. E eu me ministro, irmãos, eu tenho ministrado esses dias. Luiz Henrique, não reclame. Você podia estar dentro do hospital ainda tomando antibiótico na veia. Olha isso daqui, irmãos, ó. Olha como é que eu estava já, ó. Tá entendendo? Já não tinha mais nem onde colocar acesso. Tá entendendo? Não tinha mais nem onde colocar acesso. Tava difícil já de acharem veia em mim. Sabe? Aí eu vou reclamar porque eu estou passando alguns dias sendo carregado por irmãos que me amam na cadeira de rodas. Eu não posso. Eu não posso. Eu não devo isso. Eu sou muito grato ao Senhor. Muito grato porque eu era um homem drogado, não sou mais. Eu era um alcoólatra, não sou mais. Eu era um prostituto, não sou mais. Sou um homem sério, irmãos. Temo e tremo na presença de Deus. Amo o Evangelho. Adoro Jesus Cristo. E venho aqui para dizer para cada um de vocês, irmãos, não tenham dificuldade de se arrepender. Não tenham dificuldade de permitir Deus consertar algo na vida de vocês. Não tenham dificuldade. Eu estou sendo exposto, eu estou sendo exposta, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo humilhada. Não, você está sendo amado. Você está sendo amado, amada, e de repente Deus está tirando algo da pessoa.
que é o pior mal da humanidade. Me pergunte o quê? O orgulho de Naamã. O orgulho nunca permitirá, por mais que Lutero tenha feito a parte dele, e como nossos irmãos na Bíblia, Paulo, Pedro e os profetas no passado, não adiantaria nada eles terem feito o que eles fizeram se nós não tivéssemos humildade para Deus abrir os nossos olhos e nós pudéssemos ler e entender. Porque a Bíblia fala, né, que tem gente que lê, mas não entende. Então, todos que tiverem humildade vão ler e vão entender. Todos que chamarem a responsabilidade para si vão viver em novidade de vida. Essa é uma mensagem do coração de Deus para nós nessa manhã. Vamos ter mais alguns dias meditando na palavra. Ontem falamos do amor, hoje estamos falando do poder que há no protestar. Eu preciso protestar, eu preciso reivindicar, eu preciso dizer, você está errado. Você diz que é cristão, mas vive com essa boca imunda, só falando palavrão, está errado. Você diz que é um cristão, mas e você pede tanto dos outros, que os outros façam coisas corretas, mas você está agindo como hipócrita, fazendo coisas erradas, você está errado. Eu não estou aqui para lhe julgar, mas estou aqui para lhe exortar em amor. Não faz isso, porque senão você será presa fácil para o diabo. Então, quando você fala isso, 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, fala de forma branda, mansa, mas fala, não se omite. E assim, a oportunidade é dada para quem está enlaçado ser desenlaçado. Para quem está prestes a morrer, ser livrado da morte. Há um texto em Provérbios que diz assim, livra aqueles que estão indo destinados à morte? E como dirás, eu não posso fazer nada, sabendo tu que o podes? Sabe? É chamar um pouco assim, olhar no olho. Não é o olhar acusador, é o olhar amoroso. É o olhar de um pai, de uma mãe. Não faz isso, filho. Não faz isso, filha. Você pode se prejudicar. Papai e mamãe não quer ver você se prejudicar. Eu apanhei do mundo, irmãos. E o mundo não bate pouco. O mundo bate muito. 3 overdoses. Acidente de carro. Tiroteio. Tantas coisas que eu vivi no mundo. Sendo um filho de um delegado de polícia. Sendo filho de uma médica pediatra. De uma família política. Mas, quando eu estava no Campo da América, lá em Fortaleza, mendigando para usar drogas. Fui personal trainer de grandes empresários no estado. E às vezes eu chegava num restaurante chamado Picanha do Assis, na Vajota, pedindo R$10. E os meus alunos estavam lá, dizendo, ô Luizinho, me chama de Luizinho. Ô Luizinho, sai dessa. Hoje, depois de 23 anos, eles que me amavam, ainda não estão nem dentro da igreja alguns, mas tem um carinho, um respeito tão grande. Cara, tu é um vencedor. E você sabe por que eu sou vencedor? Porque eu atribuo a honra e a glória ao único que é digno, ao Senhor Jesus. Que de uma forma muito assertiva usou um pastor brabo, porque pensa que o meu pastor era brabo. Ele dizia aqui, seu moleque, tu vai aprender a ser homem aqui. Eu me consigo e eu digo, eu vou embora dessa igreja. Eu digo, ô seu satanazinho, você vai se converter ou não vai? Eu dizia, mas rapaz, isso é jeito desse homem falar. E a mamãe intercedia, ela ficava com a mãozinha assim, ô meu filho, ô meu Deus, as pisas que eu não dei nele, ele tá levando agora. Ficou tudo agora para... Né? E esse pastor tá dando num dia só, parece que na semana só, no mês. Tá dando as pisas que o meu filho não levou. Aí, ao invés de eu sair pela porta da igreja, na hora do apelo, eu ia entregar minha vida a Jesus. Eu ia me reconciliar. Eu ia dizer, Senhor, eu não aceito mais nada errado na minha vida. Eu não aceito. Porque a boa obra que o Senhor começa em nós, o Senhor completa. Nós viveremos em novidade de vida, gente. Quando o diabo pensar que ainda tem alça em nós, quando ele for pegar, ele vai escorregar a pata dele no óleo. Porque o Espírito de Deus está fazendo eu e você nos tornarmos pessoas mais maduras, mais experientes, mais simples, mais humildes, mais sábias e com mais discernimento. Nesse momento, você que quiser vir aqui receber oração, oh meu Deus, eu tenho dificuldade, às vezes, né, para poder receber uma exortação, uma correção, ou seja o que for, pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está assistindo aí pelas redes sociais, meu irmão, minha irmã, tem um versículo na Bíblia, acho que é lá no livro de Jó, bem-aventurado é o homem a quem Deus tudo corrige. Bem-aventurado é o quê? A pessoa a quem o quê? Deus tudo corrige. Luciana, só antes aqui de tudo sair. A Luciana um dia, ela estava passando pelo andor, né? E ela estava com o rostinho dela, com o semblantezinho dela meio triste, né? E Deus me fez dar um presente para ela, né, Luciana? Foi em Jó também, né? Sim. Eu escolho sorrir. Eu escolho abandonar a tristeza. Foi. E sorrir. Jó 9, 28. Jó 9, 28. Eu escolho
abandonar a tristeza e eu escolho sorrir. Ela foi exortada pelo pastor dela. Ela foi exortada pelo profeta. Deus dizendo através da minha boca, eu não quero você reclamando. Eu não quero você triste. Eu não quero você pensando em desistir. Sorria, Luciana. E está aqui ela hoje. Uma filha querida, a gente brinca com ela, eu e a bispa. Ontem nós tivemos que pegar 3 Uber. Mas é uma princesinha que a gente ama, filha querida. E vamos vivendo em novidade de vida aqui, irmãos. Né? Tá aqui os meus filhos aqui, convivendo com vocês. Se vê meus filhos fazendo alguma coisa de errado, tá? Chama eles em particular. Fala no ouvidinho deles com amor, tá certo? Porque os nossos filhos, eles não são perfeitos. Né? Mas os nossos filhos amam muito a Deus. Essa certeza eu tenho. Meus 3 filhos, nossos 3 filhos, amam muito Jesus. Demais. Já viram muita coisa dentro de igreja e tal. E assim, estamos aqui conosco, né? Querendo realmente viver no céu, morar na terra aqui como quem é um cristão de verdade. Então que nós possamos nos amar nesse amor genuíno e que nós possamos conviver de forma pacífica, harmoniosa na comunhão do Espírito Santo. Deus está aqui, os teus filhos tão queridos e amados. Obrigado, Jesus, pela vida da Polônia, Senhor, este homem trabalhador, guerrido, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Gisele. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles. O Senhor vai fazer muita coisa linda ainda, Jesus. Obrigado pela vida do Gleicinho, esse homem com coração de criança. Como o Senhor tem feito maravilhas, ó Pai, na vida deles. Jesus deles, Senhor da Maísa, Pai, como é maravilhoso ver o teu trabalhar. Laerte, a Kelly, aqui, meu Deus, cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui presentes. Pai, guarda, protege, livra, Senhor, de todo o mal. E assim, meu Senhor e meu Deus e meu Pai, faz com que eles, Senhor, possam receber uma porção maior de alegria. Foi eu quem te trouxe aqui, diz o Senhor. Eu, para te ensinar mais. Fui eu quem te trouxe aqui, minha filha, para alegrar o seu coração. E assim o Senhor, através da sua palavra, através dos seus profetas, através das circunstâncias, Ele vai fazendo a gente se tornar pessoas mais nobres. Vocês são nobres. Nobre é aquele que deixa de ser orgulhoso. Nobre é aquele que tem discernimento para ser corrigido, ensinado. A correção é feita de forma abrupta, mas a disciplina é o ensino de um professor que ama e sabe explicar muito bem a matéria. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Você que está nos assistindo aí agora, pelas redes sociais. Bem-aventurado é você, quando se permite ser corrigido e ensinado pelo Senhor. Precisamos ser mais humanos, menos desumanos. Precisamos ser mais alegres, menos tristes. Precisamos ser mais cordiais, mais generosos, mais santos. E que o Senhor retire de dentro de nós ou de perto de nós tudo aquilo que possa desagradar a santidade de Deus. Senhor, muito obrigado. Nós te damos graças nessa manhã e declaramos, Senhor Jesus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Só impetrar a bênção aqui para vocês irem pegar as malas, tá, gente? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus que é Pai, e a comunhão e as consolações, o governo absoluto de Deus, do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos nós, de toda a igreja do Senhor Jesus, de todo Israel de Deus nessa terra. Quem crê diz? Amém. Diga, eu vou ter um dia maravilhoso.